faço minhas decisões, mas não consigo ter firmeza em meus propósitos. E aí você negligencia a oração, negligencia a comunhão. E Ellen White diz que quando nós negligenciamos a oração, a meditação em sua palavra, não é que talvez iremos cair em pecado. Ela diz, é certo que cairemos. E aí você cai de novo e se volta para Deus e diz: Senhor, como eu posso ser adventista desta forma? Como eu posso ser um oficial da igreja desta forma? Como eu posso viver na igreja desta forma? Ninguém na igreja sabe o que eu estou fazendo, mas eu não consigo ser feliz, eu não consigo ser uma pessoa realizada. Senhor, eu não consigo dizer não à tentação. O pecado, sabe, exerce um fascínio sobre mim. Ele provoca sensações agradáveis, eu sinto prazer, mas depois sinto-me a pior pessoa deste mundo. Parece que ele domina minha mente e o meu corpo, e eu não estou conseguindo, Senhor, dizer não. Estou sentindo uma verdadeira compulsão, uma vontade, um desejo quase irredutível pelo pecado. Senhor, se eu continuar desse jeito, aonde eu vou parar? Deixe-me te dizer uma coisa. Quando nós nos envolvemos com algumas experiências que provocam sensações, estas sensações são provocadas no corpo por reações químicas em seu organismo. E uma dessas químicas é a adrenalina. E quando você tem alguma experiência que te provoca prazer, e o prazer nada mais é do que uma química dentro do teu corpo, quando isto acontece, essas experiências são lançadas para a memória de longa duração. Todas as coisas que acontecem em nossa vida são lançadas para a memória, mas as que causam fortes reações são lançadas na memória de longa duração, porque existe a memória de curta duração e a memória de longa duração. E quando isso acontece, você começa a sentir necessidade de ter aquelas sensações. O seu corpo vira um laboratório de química, e você sente necessidade de ter sensações, prazer, que o pecado te proporciona. O fato de você fazer escondido já causa um clima de excitação, já gera uma química em seu coração, e de forma egocêntrica, você começa a sentir necessidade de ter aquelas sensações para sentir prazer. E aí, gradativamente, você vai se envolvendo com aquilo, e aquilo vai gerando cada vez mais necessidade de você fazer mais para sentir mais sensações. É a questão da compensação, e você torna-se um viciado. Não só é o cigarro que vicia, não só são as drogas que viciam, não só é o alcoolismo que vicia, o pecado também vicia. E talvez nesta manhã eu esteja falando para algumas pessoas que são tão boas, mas que estão viciadas em determinado tipo de pecado. E enquanto você tiver um vício, o diabo tem poder sobre a sua alma. Você tenta e busca libertação, mas apesar de suas intenções, de suas decisões, de suas tentativas, você não consegue, e volta a fazer tudo de novo, dentro da igreja, mas viciado em algum tipo de pecado. E todas as experiências que nós temos, tudo aquilo que nós assistimos, que nós ouvimos, que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, essas coisas são lançadas no seu subconsciente, que não critica, que não questiona,
apenas arquiva as sensações, as experiências auditivas, visuais, sinestésicas, aquilo que você sente, aquilo que mexe com os seus sentidos, inclusive o paladar, tudo vai para o seu subconsciente. E há quem afirme que a sua mente se resume em consciente e subconsciente, e que é como um iceberg. Apenas 1/10 da sua mente é consciente, 9/10 são subconsciente. Todas as experiências que você teve na infância, na sua juventude, está tudo no seu subconsciente. Todas as experiências que o diabo conseguiu te envolver no pecado, está tudo na sua mente, no seu subconsciente. O consciente e o subconsciente se relacionam, um depende do outro, um influencia o outro. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você entregou apenas 1/10 da sua mente, que foi o seu consciente, e os outros 9/10, e o seu subconsciente, e todas as experiências do seu passado, como fica? O Espírito Santo precisa trabalhar nisto. Quando a Bíblia diz lá em Provérbios, Cristo faz aquele comovente apelo: dá-me, filho meu, o teu coração. Coração na Bíblia significa mente. Jesus está pedindo a sua mente. E tudo que você, jovem, pode entregar para Cristo é apenas o seu consciente, 1/10. E o Espírito Santo, através do seu consciente, tem que trabalhar para influenciar o seu subconsciente. E existe a questão das experiências sobrepostas. Você tem uma experiência hoje aqui, aí tem outra experiência que coloca por cima, outra experiência que coloca por cima, outra experiência que coloca por cima. Então, o que o Espírito Santo deseja é que as experiências que você tem com Jesus possam sobrepor as experiências que você teve com o pecado. Nós fazemos aquilo que pensamos. Cuidado com o que você pensa. Afirma-se que um operário norte-americano passa mais de 80% do seu dia pensando em dinheiro. Quanto vou pagar, quanto vou ganhar, quanto eu vou ter de lucro nas ações, quanto é o meu cartão de crédito e etc. E eu fico pensando como seria a nossa vida se passássemos a maior parte do dia pensando em Jesus. Eu fico às vezes imaginando, assim como alguns irmãos falam sobre novelas, se falassem sobre Jesus. Eu fico às vezes imaginando se algumas pessoas, a maneira como eles vibram pelo seu time, o Vasco, o Flamengo, o Bahia, o Vitória e etc., se eles também vibrassem com Jesus. Eu fico às vezes imaginando se, assim como alguns irmãos falam da vida dos outros, se falassem da vida de Jesus. Eu acho que Jesus já teria voltado. Precisamos pensar mais em Cristo. Estudos realizados mostram que um adolescente pensa em sexo a cada 16 segundos. E eu fico imaginando se a juventude da nossa igreja pensasse em Cristo a cada minuto. Jesus é o amigo certo das horas incertas. Ele pensa em você 24 horas por dia. Ele está ao teu lado 24 horas por dia. A questão é se você pensa em Jesus e se você está ao lado de Jesus 24 horas por dia. Eu recebi uma carta de uma jovem. Ela dizia: pastor, eu não sei o que vou fazer da minha vida. Antes de eu ser adventista,